Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Senado aprova projeto que obriga motorista bêbado a pagar ao SUS pelos gastos em acidente. A Anvisa exige mais dados para autorizar testes da vacina Butanvac em humanos. E a noite de goleadas dos times brasileiros na Libertadores. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. O governo de São Paulo já pode comprar e importar vacinas contra a Covid-19. Esse projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e vale a partir desta terça-feira. Mais detalhes agora com a Giovana Rezardo. Gi, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Pela lei, existem algumas condições para comprar, distribuir e também para aplicar as vacinas. Os imunizantes precisam ser registrados pela Anvisa, tanto na compra quanto na importação. No caso das vacinas serem de fora do país, também é necessária a autorização das autoridades sanitárias internacionais. Um ponto da lei que foi vetado pelo governo paulista é que o setor privado não pode comprar, distribuir e aplicar as doses. E mesmo com estudos em andamento, já fica previsto em lei o uso pelo governo do soro anti-Covid desenvolvido pelo Instituto Butantan. Essa notícia vem em um momento que o estado registra mais mortes nos 4 primeiros meses deste ano do que em 9 meses de pandemia no ano passado. Salsi. E traz esperança para a gente, né, Gi? Obrigada, boa noite. No Amazonas, a Justiça Federal determinou a aplicação imediata de vacinas contra a Covid-19 que vencem nesta sexta-feira. A repórter Paloma Mendonça tem os detalhes para a gente. Boa noite. Boa noite, Salsi. A decisão foi expedida depois de uma vistoria em lotes de vacina recebidos pelo governo do estado. A juíza Jaisa Frache determinou que 3.425 doses com vencimento no fim de abril sejam aplicadas imediatamente a grupos prioritários. Se não houver gente suficiente nessa situação, a ordem é que as vacinas sejam destinadas a policiais, professores, líderes religiosos e outras pessoas que trabalhem diretamente com o público. A determinação foi enviada para a Fundação de Vigilância em Saúde, que deve agora repassar aos prefeitos dos municípios que têm as doses para vencer. Salsi. Obrigada, Paloma. A cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, vai suspender a vacinação contra o coronavírus a partir desta quarta-feira por falta de doses. O repórter William Franco tem mais informações para a gente. William. Oi, Salsi. Boa noite. Com poucas doses disponíveis, Campo Grande vacinou nesta terça apenas pessoas com 59 anos e profissionais da área da saúde. Todos receberam a primeira dose da vacina de Oxford. E sem o imunizante da Coronavac, a capital de Mato Grosso do Sul deve pausar a imunização até a chegada de um novo lote. Em todo o estado, quase 100 mil pessoas ainda aguardam a aplicação da segunda dose. Até agora, cerca de 17% da população já foi vacinada contra a Covid-19. Salsi. Obrigada, William. E cidades de Santa Catarina atrasaram a aplicação da segunda dose, também por falta de vacinas. Vamos saber o que acontece por lá com o repórter André Rode. André, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Por causa do atraso na distribuição de vacinas contra a Covid, algumas cidades catarinenses já ficaram sem estoque para a segunda dose. Em Jaraguá do Sul, a aplicação do reforço do imunizante foi interrompida esta semana. O município informou que recebeu menos doses do que era esperado. Já em Gaspar, no Vale do Itajaí, a prefeitura afirma que a entrega de imunizantes da Coronavac seria neste começo da semana, o que não aconteceu. Os municípios dizem que seguiram orientação do Ministério da Saúde e usaram todo o estoque que tinham para acelerar a vacinação. A expectativa é pela chegada de novas doses até a semana que vem. Salsi. Que situação. Obrigada, André. Belém começa a aplicar vacina contra o coronavírus em pessoas com comorbidades nesta quinta-feira. O Felipe Nobre tem as informações para a gente. Felipe, boa noite.
Boa noite, Salsi. Os primeiros a serem vacinados serão genais crônicos e também pessoas com síndrome de Down. A vacinação será realizada nos dias 29 e 30. A faixa etária que receberá a vacinação será de 18 a 59 anos. Na hora da imunização, é necessário apresentar um laudo médico, RG, CPF e comprovante de residência. Essa população será imunizada com as 3.000 doses que foram repassadas pelo governo do estado na última sexta-feira. A vacinação para atender outras comorbidades será anunciada mais adiante pela Secretaria de Saúde do município. Salsi. Notícia que traz alívio para muita gente. Obrigada, Felipe, pelas informações. Vamos agora aos números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 14.441.000 casos de Covid-19 e ultrapassou nesta terça-feira a marca dos 395 mil mortos. Foram 3.086 registros de mortes em 24 horas. Também, neste mesmo período, mais de 113 mil pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, são 12.992.000 pacientes curados da Covid-19 e 1.054.000 seguem em acompanhamento médico. Já a taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil caiu de 1,06 para 0,93 e ficou abaixo de 1 pela primeira vez, isso desde dezembro. E isso significa que um grupo de 100 pessoas infectadas pela Covid pode transmitir a doença para outras 93 pessoas, ou seja, houve uma desaceleração do contágio. A Prefeitura de Belo Horizonte não garante a aplicação da segunda dose da vacina em todos que já receberam a primeira dose. A gente vai conversar agora com a Virgínia Nalon para saber qual o destino das vacinas disponíveis. Virgínia. Oi, Salso, boa noite para você. O município informou que todo o estoque da Coronavac vai ser usado na vacinação dos trabalhadores da saúde acima dos 39 anos, além da aplicação em pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. Essas doses em posse da Prefeitura só serão usadas como segunda dose em quem tem mais de 68 anos. Para ampliar ou incluir novos públicos para a segunda dose, é necessário que o Ministério da Saúde envie mais remessas. Desde a última sexta-feira, a capital mineira aplica a primeira dose da Coronavac em idosos a partir dos 61 anos. Salsi. Obrigada, Virgínia, pelas informações. Então, vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e da segunda dose, 1.755.000 pessoas receberam a vacina contra o coronavírus em 24 horas. Hoje, no Brasil, mais de 30.270.000 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e mais de 14 milhões completaram a imunização, recebendo a segunda dose. E olha, no Rio de Janeiro, onde cidades estão com falta de vacinas, mais de 2.100.000 fluminenses tomaram a vacina, ou seja, pouco mais de 12% da população. Em São Paulo, mais de 7.179.000 pessoas foram imunizadas. Isso representa 15,5% dos paulistas. E o Rio Grande do Sul vacinou mais de 2.189.000 moradores, o que equivale a 19,16% dos gaúchos. O Superior Tribunal de Justiça concedeu prisão domiciliar à viúva do miliciano Adriano da Nóbrega. O Leonardo Aki tem os detalhes pra gente. Léo, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Júlia Lotufo, de 29 anos, recebeu o benefício mesmo estando foragida da justiça. Ela vai usar tornozeleira eletrônica. Agora, no pedido de habeas corpus, a defesa condicionou a apresentação da acusada à concessão da prisão domiciliar. Os advogados alegam que Júlia ainda não se entregou porque corre risco de vida. O Ministério Público do Rio considera que ela é peça fundamental na investigação sobre lavagem de dinheiro da milícia. O ex-capitão da PM morreu no ano passado na Bahia em confronto com policiais. Salsi. Obrigada, Léo, pelas informações. Boa noite para você. E olha, o Senado aprovou o projeto que obriga o motorista bêbado que provocou o acidente a pagar pelos gastos do Sistema Único de Saúde, né? Nada mais justo. Agora a gente vai conversar com o Matheus Escavazini, direto de Brasília. Ele tem os detalhes para a gente sobre esse assunto. Matheus, boa noite para você.
Boa noite, Salsi. A responsabilização vale para condutores que ingerirem álcool ou drogas e se envolverem em acidentes com vítima. Esse ressarcimento ao SUS não se aplica aos gastos com o tratamento do próprio causador do acidente ou de seus dependentes. Outra proposta aprovada pelos senadores determina que postos de vacinação contra a Covid-19 trabalhem todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriados, até que a meta de vacinação da cidade seja cumprida. O Senado aprovou ainda, por unanimidade, um projeto que autoriza fábricas veterinárias a produzirem temporariamente a vacina contra a Covid-19 sob fiscalização da Anvisa. Os 3 textos precisam passar pela Câmara dos Deputados. Salsi. Tá certo, Matheus. E a gente continua com você, porque a Anvisa informou que ainda faltam informações para a liberação, do teste clínico da Butanvac, a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan, né, Matheus? Exatamente, Salsi. A Anvisa fez uma análise técnica dos documentos apresentados pelo Instituto Butantan e exigiu novos dados antes de permitir a testagem em humanos. Segundo a agência, o pedido de autorização e o protocolo de estudo clínico enviados na última sexta-feira ainda estão incompletos. Foram listados 44 itens necessários para o aval. O Butantan informou que vai manter contato com a Anvisa para esclarecer o que for necessário e dar prosseguimento à liberação dos testes das fases 1 e 2 da Butanvac. Salsi. Tá certo, Matheus. Obrigada, boa noite para você, bom trabalho. E olha, o início da CPI da Covid e a mudança de secretários no Ministério da Economia repercutiram no mercado financeiro. A gente vai acompanhar agora aqui no nosso telão. O dólar fechou a terça-feira em alta de 0,23%, vendido a R$ 5,46. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 1%, voltando à faixa dos 119 mil pontos. O mundo está preocupado com o Brasil pelo potencial de produção de alimentos e também pela questão ambiental. A opinião é do deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná. Ele preside a Frente Parlamentar da Agropecuária e participou do JR Entrevista desta terça-feira. Veja. Tem relação de mercado. O mundo tem medo do Brasil do ponto de vista econômico, de dominar a produção de alimentos globalmente. Nós somos hoje já o 3º maior produtor de alimentos do planeta, perdemos para a China, para os americanos, aí vem o Brasil, e somos o 2º maior exportador de alimentos. Mas dentro em 10 anos nós seremos o maior produtor de alimentos do planeta e o maior exportador, e o mundo tem medo dessa questão de comercialização, de mercado. No entanto, também o mundo tem medo da questão da utilização de maneira indevida do solo, não só no Brasil, em qualquer lugar, seja na Malásia, na África, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Porque nós temos um bioma que é tido como o bioma regulador térmico do planeta, é responsável por regimes de chuvas importantes na América Central e também na América Latina. Então, a gente tem essa preocupação. Quando o presidente americano chama o governo brasileiro, chama os líderes mundiais para uma conversa sobre clima, ele quer dar 2 demonstrações. Primeiro, que a política ambiental dele é muito diferente do seu antecessor. Ele está disposto a retomar a agenda do protocolo de Paris, que é a agenda ambiental de limitações de emissões de gases de efeito de estufa nos próximos anos, e ele quer liderar essa questão a nível global. A ministra Carmen Lúcia, do STF, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre as 2 notícias crime que foram apresentadas contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por supostamente atrapalhar a investigação sobre a apreensão do maior carregamento de madeira do país. Segundo a ministra, as denúncias são de gravidade incontestável. A PGR precisa se posicionar a favor ou contra a abertura da investigação contra Salles. A Marinha dos Estados Unidos anunciou que fez disparos de alerta contra 3 navios iranianos no Golfo Pérsico, no Oriente Médio. As embarcações teriam chegado a uma distância de 60 metros antes do navio americano atirar. É o primeiro episódio desse tipo há cerca de um ano. O incidente ocorre enquanto o Irã negocia com potências mundiais em Viena para retomar o acordo nuclear de 2015.
E você lembra do navio cargueiro que ficou encalhado em março no Canal de Suez? Pois é, os 25 tripulantes podem enfrentar anos de espera na embarcação. E quem explica melhor isso pra gente é a correspondente Bianca Zanini. As autoridades egípcias responsáveis por Suez exigem uma indenização de quase 5 bilhões de reais pelo proprietário da embarcação após o incidente que bloqueou uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Até que esse valor seja pago, o navio permanecerá no Egito e a tripulação não poderá deixar o local. Especialistas alertam que as negociações podem levar meses. Após uma visita, a Federação Internacional dos Trabalhadores em Transporte disse que os funcionários estão de bom humor, mas ansiosos para voltarem para casa. O navio está com a carga e os tripulantes em um lago próximo ao canal há cerca de um mês. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Seguimos com os destaques internacionais. Em Israel, o anúncio da reabertura das fronteiras em maio dividiu opiniões. O Ministério do Turismo diz que o retorno dos turistas pode ajudar a recuperar o setor, que foi um dos mais afetados pela pandemia. Por outro lado, as autoridades sanitárias recomendaram atrasar a chegada de estrangeiros para final de junho, por conta das novas variantes. Israel anunciou que vai receber voos com turistas imunizados e com teste negativo. Mais de um quarto da população adulta no Reino Unido já está totalmente vacinada contra o coronavírus. Os detalhes com a correspondente Ana Paula Gomes. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo governo britânico. Pelo menos 13 milhões de pessoas já receberam as 2 doses da vacina. Ao todo, 47 milhões de doses já foram aplicadas desde o início da campanha em todo o Reino Unido. A boa notícia chega no momento em que todos os cidadãos britânicos acima dos 42 anos já podem ir se vacinar. O Reino Unido está aplicando as vacinas Pfizer, Oxford AstraZeneca e Moderna. Aqui em Portugal, 21% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina. O governo quer vacinar todas as pessoas acima dos 70 anos até maio. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Coisa boa, hein? E uma única dose das vacinas da Pfizer ou da AstraZeneca, Oxford pode reduzir pela metade a transmissão do coronavírus após 3 semanas, veja. O estudo mostrou que pessoas infectadas têm cerca de 50% menos riscos de transmitir o vírus aos moradores de uma mesma casa. A pesquisa acompanhou mais de 57 mil pessoas em lares do Reino Unido. Nos Estados Unidos, bombeiros lutam para controlar um incêndio florestal que dura mais de 24 horas no estado do Novo México. O fogo já queimou uma área equivalente a quase 3.000 campos de futebol. Impressionante. Cerca de 250 pessoas precisaram deixar suas casas e autoridades disseram que a seca extrema na região pode ter causado esse incêndio. Por enquanto, não há relatos de feridos. Ainda bem, né? E o governo da Flórida vai estender o estado de emergência para controlar os casos de coronavírus. Vamos saber mais informações com a correspondente Evelyn Bastos. A medida foi prorrogada por mais 2 meses. A decisão anterior, tomada no mês de março, valeu até esta terça-feira. A prorrogação permite que o estado receba apoio financeiro do governo federal. Aqui na Flórida, 27% da população já está totalmente imunizada. E justamente por conta do avanço da vacinação, que o número de casos e mortes vem caindo em todo o país. Mais de 140 milhões já receberam os imunizantes. Os Estados Unidos esperam retomar alguma normalidade até o feriado da independência do país no dia 4 de julho. Nesta terça-feira, o país acabou com a exigência do uso de máscaras ao ar livre para quem já está totalmente imunizado, como eu. Coisa boa. Nos Estados Unidos, um time de basquete da NBA anunciou que vai vacinar a torcida contra a Covid-19. Segundo um comunicado divulgado pelo Milwaukee Bucks, os torcedores maiores de 16 anos que comparecerem ao jogo do time no domingo vão receber o imunizante. A ação será feita no estádio da equipe e vai durar até o final da partida. Os próprios funcionários do Departamento de Saúde estarão no local para agendar a aplicação da segunda dose da vacina. E agora futebol. Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain de Neymar enfrenta o Manchester City pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Já nesta terça, Real Madrid e Chelsea ficaram no empate na Espanha. Veja como foi.
A partida em Madrid reuniu 6 brasileiros em campo, mas o destaque do jogo foi o norte-americano Pulisic. Primeiro ele ajeitou para Werner finalizar livre na área. A bola só não entrou porque o goleiro Courtois salvou com o pé. 5 minutos depois não teve jeito. Rüdiger encontrou o Pulisic sozinho no ataque. Ele dominou com calma, driblou o goleiro e chutou para fazer 1-0 Chelsea. O Real Madrid, maior campeão da Europa, reagiu. Depois da tabela, com Vinícius Júnior, o francês Benzema acertou a trave. Na sequência, 3 brasileiros participaram da jogada, que resultou em gol. Marcelo cruzou, Casemiro cabeceou e Éder Militão tocou para Benzema empatar. Final, Real Madrid 1, Chelsea também 1, debaixo de muita chuva na capital espanhola. E na Copa Libertadores, o Palmeiras venceu o Independiente del Valle do Equador por 5-0. O Inter também goleou 4-0 sobre o Deportivo Táchira da Venezuela. Já o Santos perdeu para o Boca Juniors da Argentina por 2-0. Outros 2 times brasileiros venceram, Flamengo e Atlético Mineiro. Veja os gols. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebeu o América de Cali, da Colômbia. De pênalti, Hulk fez 1-0 Atlético. Savarino tocou de calcanhar e novamente Hulk marcou o segundo. Tchê perdeu a bola e Luiz Sanches diminuiu para o time colombiano. Atlético Mineiro 2, América de Cali 1. No Rio de Janeiro, o Flamengo pegou o União de la Calera, do Chile, e goleou. Arrascaeta tocou para Gabigol fazer o primeiro. Bruno Henrique deu o passe e Arrascaeta chutou no canto do goleiro, 2-0. Sainz recebeu o lançamento e diminuiu para os chilenos. Gabigol bateu cruzado e fez o terceiro do Flamengo. Pedro cortou o zagueiro e tocou por cima do goleiro para fechar o placar. Flamengo 4, União de la Calera 1. Na Copa Sul-Americana, o Ceará empatou com o Arsenal da Argentina em 0-0. Já o Bahia enfrentou o Guabirá da Bolívia e aplicou uma goleada. Veja os gols. Em Salvador, Tony Anderson cruzou para Alisson colocar o Bahia na frente do Guabirá. O segundo do time baiano foi marcado por Juninho, de cabeça. Marcelo, também de cabeça, fez 3-0 no segundo tempo. E novamente Marcelo, dessa vez ele bateu no canto, sem chances para o goleiro. 4-0 Bahia. Alisson ainda marcou mais um. Bahia 5, Guabirá da Bolívia 0. E a Confederação Sul-Americana de Futebol vai receber nesta quarta-feira um lote de vacinas contra o coronavírus. O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, postou um vídeo na rede social com os frascos sendo embalados e despachados. A Confederação Sul-Americana fez um acordo com o laboratório chinês Sinovac para receber 50 mil doses. As vacinas chegam nesta quarta e serão aplicadas em jogadores, comissão técnica e árbitros que vão disputar a Copa América, a Libertadores e a Copa Sul-Americana. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta terça-feira. Eu vejo você aqui no JR 24 Horas. Boa noite, cuide-se, tchau. A partir de hoje, as pessoas que vivem aqui nos Estados Unidos e que já estão totalmente imunizadas contra a Covid-19, como eu, podem ficar sem máscara em ambientes ao ar livre. O chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva que a do americano. Militar nos quartéis e médicos na saúde.